Louvado seja o Senhor pela nossa vida, pela sua vida nessa manhã. Você deixou sua casa, provavelmente deixou ali a cama quente, não é? E encarou o frio dessa manhã para vir à casa de Deus e ouvir a palavra do Senhor e louvar aquele que é digno de toda honra e de toda glória, o Senhor nosso Deus. E agora o momento muito importante de ouvir a voz do Senhor. E eu convido então a igreja a abrir nesse texto de Hebreus, capítulo 11, e nós vamos ler os versículos 8 até o versículo de número 12. Para a meditação nessa manhã, nós vamos falar sobre Abraão, fé em relação à herança. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer essa leitura. Hebreus 11, versículos 8 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Feche teus olhos. Ó Deus, bendito seja o Senhor, que nos traz a Tua palavra, a Tua promessa, a palavra de consolo, de alegria, e que seja uma bênção em nossas vidas nessa manhã. Fale conosco, use o Teu servo para trazer essa palavra, e abençoe cada irmão, dá-nos atenção, dá-nos os nossos ouvidos voltados para o Senhor, e que seja uma bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos? Minha filha, quando ela disse que queria fazer arquitetura ou engenharia, né? E aí eu até fiz uma promessa, depois tenho que cumprir para ela, que ia levar em Brasília para ver a arquitetura lá de Brasília, não é? É interessante a gente ver como a arquitetura ela traz uma beleza, edificação, também é importante, não só a arquitetura, não é? É importante fazer bem feito. Tem algumas pontes que andam caindo por aí, né, que não são bem feitas. Mas o texto aqui nos destaca ali sobre o arquiteto e edificador. Eu fico impressionado com Abraão, dessa fé de Abraão, de olhar muito além. Deus falou com ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, e ele saiu. Ele falou, vou para um lugar onde eu te mostrarei. Ele nem deu o GPS, viu, Mateus? Deus não falou para ele, tal lugar, segue o GPS. Né? Falou, eu sou o seu GPS, eu vou te guiar. Vou te guiar até um lugar, eu vou te mostrar ainda esse lugar. Então, Abraão saiu pela fé. Ele não tinha o lugar exato, ele saiu pela fé e seguiu. Mas ele esperava muito mais do que aquela terra ali de Canaã, a terra terrena, né? Sendo aqui, usando o pleonasmo, né? Não só a promessa terrena, mas ele pensava mais do que a promessa terrena. E esse texto aqui nos traz essa maravilha da fé de Abraão. Hebreus é conhecido, essa parte de Hebreus é conhecida por a galeria dos heróis da fé. E Abraão é um dos destaques. A gente percebe claramente aqui o texto tratando muito sobre Abraão, sobre a fé de Abraão. E a palavra fé aí é apresentada diversas vezes onde nós lemos. E em todas elas nós vemos um aprendizado muito grande revelado às nossas vidas. Abraão tinha fé de que receberia a herança prometida por Deus. E ele, então, agiria conforme essa fé. Não é só uma fé que fica ali parada, mas uma fé que traz ações dele, traz uma resposta de Abraão. A verdadeira fé, ela se apoia nas promessas de Deus. Segundo aos Coríntios 1:20 diz, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Ou seja, Deus é o sim, Deus é o amém. Deus diz, ele promete e ele cumpre.
vai acontecer, assim seja. João Calvino diz que a fé começa com a promessa, descansa na promessa e termina na promessa. Onde a palavra de Deus não precede, não pode haver fé. Então vem da palavra de Deus, ela se inicia com a promessa de Deus, com a palavra de Deus. E como responder então a essa promessa que Deus coloca diante de nós? Aprendemos com Abraão. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que devemos responder com obediência ao chamado de Deus. Leia comigo o versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Então o texto está deixando muito claro. Abraão agiu com o quê? Com obediência. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Ele partiu e ele respondeu com obediência ao que o Senhor estava dizendo. Deus surgiu na terra lá onde ele estava, lugar de pagãos, e ele ouviu o Senhor, e o Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela, e assim ele fez. Gênesis 12 nos conta isso, versículo 4 diz assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então ele não era um menino, não era um adolescente, não era um jovem, ele já tinha 75 anos. E ele saiu, então, levando ali a sua família e deixando a terra exatamente como o Senhor disse para ele fazer. Ele nem sabia onde era o lugar, mas ele obedeceu à voz do Senhor. Ele não foi como muitos hoje que querem ter certeza de onde estão, para onde vão, o que vão fazer, não é? Ah, nós vamos para tal lugar, mas lá tem um lugar para dormir? Não, nós vamos para, mas tem comida. O que vai ter lá? O que nós vamos comer? Às vezes minha filha, a gente estava saindo, ela falava assim, né? A gente estava caminhando, o que nós vamos comer no caminho? Não é? A gente quer, muitas vezes, ter a certeza, aquela questão palpável, eu sei exatamente o que vai acontecer. Abraão sabia de uma coisa, que ele sabia quem ele estava seguindo, que era o Senhor, Criador de tudo, de todas as coisas, provedor. Ele confiou na promessa, por isso ele obedeceu. Ele não se preocupou com outras coisas, simplesmente obedeceu ao que Deus havia dito: sai de onde você está e vai para onde eu vou te mostrar. Sua fé foi demonstrada por obediência, pela sua obediência. John Owen diz que a primeira evidência da fé verdadeira é uma pronta submissão à autoridade de Deus. E o crente hoje é um crente que deve obedecer, então. O verdadeiro crente ouve a voz do Senhor e obedece. O verdadeiro crente abre a palavra de Deus e lê a palavra de Deus, estuda a palavra do Senhor e obedece. O verdadeiro crente não fica questionando: mas Deus está certo, a palavra de Deus está certa. Ele obedece o que o Senhor diz porque ele crê nas promessas do Senhor. Essa é a resposta, a primeira resposta de Abraão, é a primeira resposta do crente. A segunda resposta é que ele esperou, ele aguardou a realidade futura. Veja comigo os versículos 9 e versículo 10. Eu vou ler o 9 e nós vamos ler juntos o 10. O 9 diz assim: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então a segunda resposta foi aguardar, esperar, ter a expectativa de um local ainda maior do que o da terra, ainda maior do que a terra lá de Canaã, porque ele estava falando, esse texto é muito profundo, ele diz: aguardava a cidade que tem fundamentos. E o fundamento é aquilo que guarda mesmo, que protege, que não deixa cair, não é? Então, quando construímos aqui esse templo, certamente os fundamentos aqui foram bem sólidos, para que pudéssemos ter segurança.
de fazer o primeiro andar, depois o segundo andar. Agora nós precisamos reforçar. Reforçamos o fundamento para ter o terceiro andar. E aí nós podemos ficar tranquilos aqui, porque tem fundamento. Então ele aguardava nisso, naquele Deus que tem fundamento, na palavra de Deus. A cidade que seria feita por ele e que tem fundamentos concretos. Ele diz aqui ainda que esse Deus é o arquiteto e o edificador. Então, ele que planejou, que desenhou essa cidade, que nós vamos ver. Ele não está falando da cidade lá da terra de Canaã. Ele está falando da cidade celestial, não é? Nós ainda veremos essa cidade. O Apocalipse nos dá ali algumas ideias, para a gente pelo menos ter um vislumbre. Diz que as ruas serão de ouro. E tantas coisas interessantes que vemos em Apocalipse. É o arquiteto, é o Senhor que organizou tudo isso. E não só o arquiteto, ele é o edificador também, não é? A gente precisa de um bom arquiteto, um bom engenheiro para planejar, mas também precisa de alguém que vá lá e coloca o concreto, não é? Porque você pode planejar, mas se não for bem feito, não vai funcionar. Arquiteto e edificador, veja como era a fé de Abraão. Ele queria que a sua família não chegaria apenas a possuir a terra de Canaã, mas ele esperava uma herança muito maior. O Novo Testamento revela essa cidade, a Jerusalém celestial, a habitação eterna daqueles que são salvos pelo Senhor. A fé de Abraão levava então a guardar algo bem superior às heranças, às bênçãos terrenas. E por isso, meus irmãos, ele peregrinou, andou com a sua família, pois Deus falou com ele, vai, peregrina. Ande até chegar no local onde eu vou te mostrar. Ele foi com a sua família, esperando o momento certo, o momento exato de receber a herança prometida pelo Senhor. Veja o que Filipenses 3:20 nos diz. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está onde, queridos? Nos céus. É para lá que nós olhamos, nós esperamos receber também essa herança. Essa é a nossa expectativa. A passagem aqui no mundo ela é rápida, mas nós esperamos uma vida eterna com o Senhor. E o versículo 21 diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A nossa esperança é maior, queridos. A nossa pátria é outra. Bavinck diz assim, o cristão é um peregrino, porque a verdadeira pátria não está aqui, mas na nova criação que Deus preparou. Então nós andamos neste mundo, bebemos a água daqui dessa terra, temos o alimento aqui dessa terra, às vezes até construímos a nossa casa aqui, mas a nossa esperança é além disso. Nós não colocamos os nossos olhos fixos aqui nos bens materiais. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nós precisamos do arquiteto e edificador em nossas vidas. Precisamos do Senhor para chegarmos e recebermos essa herança eterna. Que resposta maravilhosa. Primeira resposta, então, obediência. Segunda resposta, essa expectativa, essa esperança à realidade futura. E a terceira, então, resposta que devemos dar é ter o poder de gerar filhos. Vamos ler os versículos 11 e versículos 12. Diz assim, pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então está falando de Sara, que teve o poder de ser mãe. E o versículo 12 diz assim, por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Nós percebemos aqui que Sara, Abraão, os dois saíram da terra, confiando na promessa de Deus, mas eles não tinham o mínimo para fazer, para multiplicar, para ter filhos, para ter uma nação. Pois Sara era estéril.
E o texto diz que Abraão também já tinha passado o tempo. O texto diz que ele era amortecido já. Como ter um filho? Nas condições humanas aqui, era possível? Improvável. Quem sabe ele contou para alguém, eu vou para uma terra, tal, Deus vai fazer uma grande nação. E se essa pessoa soubesse das condições deles, falar, mas como? Como isso é possível? Quem sabe ele foi criticado, não é? Contudo, ele confiou que Deus poderia fazer dele uma grande nação e de sua família. E ele foi. O poder vem do Senhor, queridos irmãos. O Senhor que deu esse poder de gerar filhos, no momento certo, porque não foi logo depois que ele saiu também, não. Ele ficou um bom tempo ali na estrada, peregrinando. E lá por volta dos 100 anos que ele foi ter o filho. Percebe? Deus trabalhou com ele durante esse caminho e sempre reforçando a promessa. De vez em quando Deus aparecia para Abraão, falava, Abraão, vem cá, nós cantamos aqui na canção. Vem cá, olha para os céus, conta as estrelas. Ah, Deus, não consigo contar. É por aí que vai ser a sua posteridade. O coração dele deveria arder, não é? Ah, Deus está prometendo, Ele vai cumprir. Vem cá, Abraão, de novo. Conta aí as areias, conta aí o grão de areia. Ah, Deus, não consigo. É muita coisa para contar. Vai ser sim a tua família. Até que Deus realizou isso. Mas não realizou porque ele teve Isaac. Mas cadê essa família que cresceu? Isso se multiplicou de tal forma que chegou até no Novo Testamento. Primeiro nós estamos passando por Êxodo, né? A gente viu como virar. Ali nós tivemos milhões de pessoas. E seguindo até o Novo Testamento, mais do que isso, mais do que pelo sangue, pela geração de Abraão, Jesus nos ordena a levar a palavra dele a todos os povos, toda língua, tribo, nação, e pessoas de todos os locais, então, agora alcançam o Evangelho. Nós somos chamados, então, para gerarmos filhos espirituais. Como fazer isso? Levando a palavra de Deus. E às vezes nós podemos perceber algum lugar seco também. Algum coração que é estéril, que a gente fala, aqui não vai dar nada. Alguém que você leva a palavra de Deus e ela já vem logo retrucando. E diz, não é possível, não acredito. Mas o Senhor pode transformar. Quem sabe a gente fica anos orando por alguém, levando a palavra do Senhor, e a ponto de desistir. Ah, Deus não vai trazer filhos espirituais. Mas o Senhor pode transformar. O Senhor pode fazer. Nós devemos crer assim como Abraão fez. João Calvino diz, os que são unidos a Cristo pela fé são considerados descendência de Abraão, porque Cristo é a cabeça de toda a família da promessa. Louvado seja Deus. Cristo é que vai juntar o seu povo de todos os locais, de todos os tempos, e no final, como cantamos aqui, na chamada final, né, minha irmã Lídia destacou na oração dela, na chamada final estaremos todos reunidos para a glória de Deus. Concluímos então, irmãos, que a fé de Abraão então leva a compreender que devemos ser obedientes, aguardar a promessa de Deus, confiar em seu poder. A igreja então é chamada para seguir a fé de Abraão. A igreja é chamada a se fortalecer na palavra do Senhor, no Espírito Santo. O Senhor nos deu o Espírito, nos deu a palavra para que o Evangelho fosse anunciado, para que a nossa vida fosse edificada e para que nós sejamos bênçãos. Nós não devemos ser maldição, porém bênção para este mundo caído em dificuldade. Nós devemos levar ali a luz de Jesus para toda tribo, todo povo, língua e nação. Levemos a notícia da salvação. Então, como viveremos? Viveremos obedecendo antes de ver. Abraão não viu a terra ali, mas ele já recebeu a promessa do Senhor, ele já obedeceu antes de ver. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, devemos seguir o nosso Senhor. A garantia que vai dar certo é o Senhor, Ele é a garantia. Precisamos de outra. Ele é o Senhor que vai nos dirigir até o final. Devemos obedecer antes de ver. Crendo no que o Senhor Jesus fez por nós. E colocando toda a nossa força nessa palavra de Deus. Obedeçamos ao Senhor. Como viveremos em segundo lugar? Esperando essa realidade. Já visualizando essa realidade futura. O grande dia da volta do Senhor vai chegar. Não sabemos
Não temos no nosso calendário lá ainda marcado o dia certo, mas sabemos que vai acontecer. E a nossa esperança, então, deve ser no Senhor Jesus. Deus não é homem para mentir, e tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é o grande arquiteto, Ele é o edificador, Ele não vai nos decepcionar. Vamos esperar essa realidade futura. Ficaremos maravilhados quando chegarmos lá nesse paraíso eterno. Como viveremos, meus irmãos, em terceiro lugar? Gerando filhos na fé. Devemos levar a palavra do Senhor, anunciar o Evangelho. Ele é que transforma os corações. Não é a nossa argumentação, não é a nossa eloquência, não é a forma como a gente coloca na mídia as nossas informações. Não. Quem transforma é o Senhor Jesus. Devemos então pregar, mesmo que às vezes pensemos assim, estamos pregando no deserto, ninguém está ouvindo, mas o Senhor pode suscitar filhos para a honra e glória dEle. Portanto, irmãos, obedeçamos ao Senhor, aguardemos a promessa da herança eterna e preguemos o Evangelho em todos os lugares, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.